Fala galera, tudo bem? A Espanha é campeã da Euro 2024, chegou ao fim do torneio que teve como campeã a melhor seleção. A Espanha foi desde o início da competição a seleção que deixou a melhor sensação, que conseguia se impor dentro dos jogos, que apresentou um bom futebol, e isso nem sempre acontece dentro desses torneios, ainda mais torneios de tiro curto, torneios de seleções, é claro, tem muito do fator aleatório. Quando você chega no mata-mata, muitas vezes as diferenças são mínimas dentro de jogos, isso aconteceu dentro dessa Euro em alguns momentos também, mas dessa vez dá para dizer que a recompensa foi justíssima. Sempre muito relativo falar em justiça no futebol, é claro, mas dessa vez não tem muita discussão de que foi muito justo ver a Espanha saindo como campeã, batendo a Inglaterra na final. E claro que tem muita coisa que pode ser dita a partir daí, né? A gente pode ir para vários lados. Eu pretendo gravar vídeo para falar um pouco sobre o lado da Inglaterra, aí eu gravo no outro vídeo, até porque mais uma vez bate na trave. Do lado da Espanha, a gente pode falar sobre o que foi o jogo, daqui a pouco eu vou até falar um pouco sobre alguns detalhes da partida em si, mas claro que olhando de um ponto de vista muito mais amplo, né, tem muita coisa a ser dita, porque a Espanha se torna a primeira seleção da Europa a vencer 4 vezes o principal torneio continental de seleções, né, então supera a Alemanha, vira a única com 4 títulos, e mais do que isso, se a gente olhar o recorte histórico recente, a gente vê como está concentrado nessa era atual, e claro, do ponto de vista histórico, dá para dizer que é atual, a maior parte das conquistas da Espanha. A gente está falando de 2008 para cá, então, historicamente falando, é um recorte bem menor que concentra os títulos da Espanha. A Espanha foi campeã em 64, depois 2008, 2012, ainda teve a Copa do Mundo no meio dessas duas, né, em 2010, e agora em 2024. É claro que uma Espanha de 2024 é diferente da Espanha de 2008, que foi diferente da Espanha de 2012, que já tinha algumas diferenças da Espanha de 2010. É claro, sempre vai ter diferença, porque sempre você vai tendo vários ajustes, várias mudanças de jogadores, de características individuais, coletivas, de treinadores no comando e tudo mais. Mas dá pra gente dizer que o grande ponto da Espanha, conseguindo esse título, e continuaria sendo sem o título, acho que esse é um ponto importante, é a identidade. Identidade, para mim, é a palavra para a gente definir a Espanha enquanto seleção. Até porque ela vai além de uma seleção apenas. Ela vale para a gente descrever seleções de base, vale para descrever o futebol feminino da Espanha, a seleção feminina de futebol da Espanha também, e a seleção masculina. É claro que essa é uma Euro que fica muito marcada pelos pontas jovens. Então, se a gente for falar qual foi a grande marca da seleção campeã da Espanha, a seleção espanhola campeã da Euro de 2024, eu acho que historicamente vai ficar a ideia da seleção dos jovens pontas. Com justiça, Lamine Yamal e Nico Williams fizeram um torneio espetacular. E a idade chama muita atenção, né? Lamine Yamal com 16, fazendo 17 na véspera da final. O Nico Williams fez 22, 2 dias antes da final. Então, dois jogadores muito jovens e que representam uma mudança de estilo, de característica da seleção. Sem perder vários aspectos importantes dessa identidade, que eu vou falar um pouco mais já já. Mas assim, até do ponto de vista de premiações individuais e tudo, o Rodri levou o prêmio de melhor jogador do torneio, sem ter sido, do ponto de vista de desempenho, o melhor jogador da seleção da Espanha, né? Se a gente for falar, o Fabian Ruiz fez um torneio melhor do que o do Rodri. O Dani Olmo foi importantíssimo, ganhando a posição do Pedri no processo, até por conta da lesão do Pedri, mas sendo decisivo. Os dois pontas foram muito bem, então só aí acho que são 4 jogadores que estariam à frente na minha lista, na minha visão, em relação ao Rodri. Mas eu entendo também o peso simbólico que tem o Rodri. O Rodri é, de todos esses jogadores, o mais consolidado como um dos melhores da posição há anos. O Rodri é um dos melhores meio-campistas do futebol mundial há anos, ele é determinante pelo que ele faz sem a bola, muito pelo que ele faz com a bola, ele é um termômetro, ele é um motorzinho, ele é o símbolo do tipo de jogo que a Espanha se propõe a fazer. Então é claro que ele era uma peça muito importante, ele é meio que o coração da equipe ali. Só que, se a gente for falar de desempenho no torneio, ele não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, aí qual posição fica na opinião de cada um. Mas enfim, então não me surpreendeu o Rodri ter sido escolhido como melhor jogador do torneio. Eu achei no fim um pouco cruel, um pouco injusto, até com o Nico Williams ele sair sem um prêmio individual do torneio, porque o Nico Williams fez um torneio fantástico, e Nico Williams e Lamine Yamal têm características diferentes, né? O Lamine Yamal, a precocidade chama muita atenção, o protagonismo, os brilhos, os momentos decisivos, golaços, mais belas assistências, um ponta que não necessariamente vai só para um contra um, ele também tem o passe, ele também tem a capacidade de virar um armador a mais, vindo da direita para dentro. O Nico Williams já é um pouco diferente, extremamente agressivo num contra um, acelerando, partindo para dentro, indo para um contra um mesmo, o tempo inteiro, dando muito trabalho. Acho até que o Nico Williams, do ponto de vista de regularidade ao longo da competição, talvez tenha sido o mais regular em alto nível da campanha da Espanha. Se ele fosse o melhor jogador do torneio, não seria exagero nenhum. Agora, isso é o de menos no fim das contas, porque o ponto principal é a Espanha chegou ao título tendo como essa característica algo diferente do que a gente viu ao longo dessa última década. Se a gente voltar, mesmo aos times campeões de 2008, 2010, 2012, a Espanha não tinha esse perfil de jogador de lado do ataque.
Então a Espanha era uma seleção que, por exemplo, em 2012, que foi o título de Euro anterior, era a Espanha sem atacantes. Era a Espanha porque antes até tinha Fernando Torres, David Villa, que foram grandes atacantes, mas em 2012 já não tinha isso, né, essas figuras. Então foi o time que ficou muito marcado por concentrar meias que condicionavam, que ditavam o ritmo a partir do passe. A Espanha controlava adversários, ainda que muitas vezes tivesse dificuldade para definir jogadas, para construir placares mais elásticos. Então ela se defendia a partir da bola, ela controlava a partir da bola, mas ela nem sempre criava e definia, matava jogos, justamente pela falta desses jogadores mais incisivos, mais agudos. A Espanha de 2012 tinha Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Davi Silva e Fábregas. Então assim, eram 6 jogadores fantásticos do meio para frente, mas tanto que em 2012 quem vira um jogador fundamental é o Jordi Alba, porque era o jogador que dava essa aceleração pelo lado para gerar um tipo de mecanismo, um tipo de aceleração que nem sempre esses passadores conseguiam dar. Porque é importante você complementar estilos. E aí onde que eu quero chegar com isso? É claro que essa Euro de 2024 é a Euro que fica marcada pelos pontas. Porque eles são jovens, porque eles têm um potencial tremendo e porque eles já jogaram muita bola. E a Espanha não chegava ao torneio como uma das favoritas. A Espanha estava entre as 5 mais cotadas, mas era muito mais natural olhar para a França, para os seus grandes protagonistas, para os grandes nomes, para os nomes da Inglaterra e a expectativa de que pudesse fazer um grande torneio, para os nomes de Portugal e a expectativa de que pudesse fazer um grande torneio, para a Alemanha dentro de casa, tentando dar a volta por cima, tentando atingir um bom nível, e conseguiu, dentro do que dava para imaginar, e caiu diante da Espanha, num confronto bastante igual, inclusive, mas acho que a Alemanha conseguiu ser essa seleção, até do ponto de vista de estilo de jogo, a única que se aproximou mais da Espanha, que claramente tinha esse perfil de ser uma seleção dominante. Com a Espanha não tem muita dúvida. Se a Espanha está em campo, ela vai ditar o ritmo das coisas. Ela vai ditar quem vai dominar, quem provavelmente vai ficar mais com a bola, quem vai marcar muito forte, e aí a gente está falando justamente disso. Identidade. Por isso que para mim esse é o grande ponto. Porque assim, por mais que você tenha elementos novos, que foram esses jogadores de lado do ataque, você tem alguns aspectos em comum de todo o trabalho que é feito nas seleções de base, na seleção feminina, e por isso eu citei a seleção feminina como aspecto para isso também, mas beleza, se a gente quiser ficar nessa geração, a gente vai falar do Luiz de la Fuente, que foi treinador de alguns desses jogadores, inclusive em títulos de base, com o Europeu Sub-19, com o Europeu Sub-21, mas independentemente de títulos, porque não é simples você montar uma linha, você ter um fio condutor, uma continuidade num processo como esse, porque isso exige muita certeza do que você quer ter e ser em relação ao time de futebol. Primeiro porque o universo de seleções isso é muito menos controlável, né? Seja porque treinadores têm ideias diferentes ou porque clubes desenvolvem jogadores de maneiras diferentes. Então você não está tão no controle da situação em relação a como esses jogadores ou para que tipo de jogadores de jogo esses jogadores serão formados. A Espanha consegue seguir essa linha. Não é algo simples. Então, no universo das seleções, em geral, a gente fala muito sobre reunir jogadores de qualidade para tentar formar times. A Espanha consegue fazer um pouco um trabalho inverso. A Espanha tem um modelo de jogo bem definido e que vai ter jogadores já formados dentro desse modelo, desde as seleções de base, e esses jogadores conseguem potencializar, ou o sistema consegue potencializar jogadores. Antes da Euro, dificilmente a gente falaria da Espanha como a seleção que reuniria mais de meio time ideal da Euro. Claro, você falaria do Rodri, um jogador dominante dentro do setor dele, da função dele do futebol europeu, e há anos. Mas o Lamine Yamal não era, é muito mais uma expectativa do que uma realidade. O Nico Williams não era muito mais um potencial do que uma realidade. O Fabian Ruiz não era, o Dani Olmo não era, o Pedri vinha de uma temporada bastante conturbada até por conta de lesões. Aliás, esse é um outro ponto, né? A gente fala da idade dos pontas, mas a idade dos meio-campistas. O Pedri tem 21, o Gavi, que ficou fora por lesão do torneio, tem 19. Então, assim, a Espanha tem jogadores de qualidade para, se a gente pensar nesse quinteto de meio, considerando os pontas como meias também. O Rodri é um pouco mais velho, mas no mais, assim, tem muita lenha para queimar ainda, né? Tem vários ciclos ainda possíveis para essa seleção da Espanha. O que também a gente não pode cair na armadilha de achar que um time campeão tá com tudo pronto para ser dominante por vários anos e que vai continuar ganhando. A Alemanha em 2014 acho que é um bom exemplo disso, né? Às vezes a gente acaba, no momento de títulos, exaltando demais quem venceu e tratando tudo como perfeito e tendo na cabeça a ideia de que aquilo vai ser para sempre, do tipo, esse ganhou e vai continuar ganhando e vão ser 10 anos desse time dominando, e não, até porque no cenário de seleções as coisas mudam muito, porque é momento, porque torneios são decididos em um mês, porque você tem
jogadores que dão salto, outros que não vão para o nível que você espera, carreiras que mudam radicalmente. Então não dá para ter muito essa ideia de controle que muitas vezes a gente quer ter em relação a quem é o dono do futebol, quem vai dominar, que esse time vai ser campeão trocentas vezes nos próximos anos, é favorito para a Copa, vai ganhar mais 3 Copas pela frente. Não dá para prever nada disso. A própria Espanha é um bom exemplo disso, porque aí é importante a importância da gente diferenciar o resultado do projeto. A Espanha de 2022 com o Luís Henrique era uma Espanha que já era dominante dentro do seu modelo de jogo, já tinha boa parte dessa identidade que tem agora e caiu para Marrocos e muita gente olhou feio para aquela Espanha como um time ruim. O que aquela Espanha não tinha era o desenvolvimento e principalmente o nível de desempenho que a gente viu nessa Euro de jovens jogadores de ataque pelos lados. Então, se a gente pensar na Espanha do Luís Henrique ou na Espanha de momentos anteriores ao Luís Henrique também, a gente vai falar de uma Espanha que pelos lados do campo não tinha esse perfil de jogador. Aí tá a grande notícia. A novidade da Euro 2024 foi a Espanha com esse tipo de jogador. Mas nisso a gente está muito focado na diferença. Tem muitas semelhanças. Comportamento sem bola. O comportamento sem bola é o que dita a forma como a Espanha controla jogos. A gente geralmente fala muito do que o time faz com a bola e do fato de ter posse de bola e do fato de ficar com a bola. Isso não necessariamente é a principal explicação para aquela equipe ter alta posse de bola. Para a Espanha, isso não é de agora, já era com o Luís Henrique, já é há muito tempo. O maior fator para a Espanha ser um time dominante dentro dos jogos é a coordenação e a agressividade do time no momento em que perde a bola. Porque isso também passa por todo aquele processo de identidade, que vem desde as seleções de base. Perdeu, pressionou rápido, sabe coordenar o momento de subir, de pressionar, de sufocar o adversário, e rapidamente você vai forçar o adversário a um erro, vai conseguir recuperar a posse da bola, e aí você vai trabalhar com mais ou menos paciência. Isso vai depender do tipo de jogador que você tem à disposição. A Espanha da Euro 2024 era uma Espanha que claramente tinha ferramentas para desequilibrar mais rapidamente. Então acelerar virou uma boa forma de atacar para a Espanha, porque você pode acionar um Nico Williams, você pode acionar um Lamine Yamal, e o próprio Dani Olmo também por dentro é um jogador mais vertical do que outros meio-campistas que a Espanha historicamente tem. Então esses jogadores deste período histórico, se a gente pega 2024, eles ofereceram para a Espanha a possibilidade de acelerar mais com bola. Mas sem a bola, o perfil era o mesmo que já era antes: pressionar, recuperar e dominar. A capacidade e a vontade de ter a bola como um ponto de partida para dominar adversários também é algo que liga todas as seleções da Espanha ao longo do tempo. É claro que essa circulação da bola ela pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, mas a Espanha jogou na Euro 2024 um futebol em que, com e sem a bola, ela parecia uma marcha acima dos adversários. Uma marcha acima porque pressiona muito, recupera rápido, porque gira rápido a bola e porque nesse caso especificamente tinha muito essa capacidade de gerar situações de lado de campo, procurar muito os seus pontas e as dobradinhas, né? Porque os laterais também foram muito importantes ao longo do torneio. Então assim, acho que identidade é um ponto muito legal pra gente reconhecer o trabalho que é feito na Espanha. Isso não significa que vai ganhar sempre, isso não exclui a possibilidade da Espanha decepcionar em outros torneios, de cair muito antes do previsto, mas o fato é que se a gente pegar Nations, Euro, Copa do Mundo, constantemente a Espanha apresenta princípios de jogo muito parecidos com esse há muito tempo. E não é todo mundo que pode dizer isso. Aliás, quase ninguém pode dizer isso do ponto de vista de seleção. A Espanha é uma seleção que joga como clube. É uma seleção que tem esse processo, que tem essa identidade. Quais outras seleções têm? Pouquíssimas. Até durante a Euro eu cheguei a falar sobre como a Áustria estava ganhando um pouco essa cara e assim, tomara que continue ganhando, e é muito o perfil do Ralf Rangnick fazer isso também, mas é claro, a gente está falando de níveis diferentes, até de material humano, de expectativa e tudo, mas as seleções que conseguem ter mais essa identidade, elas estão na frente, porque em sua grande maioria, principalmente quando a gente fala das principais seleções, as seleções são muito mais reuniões de grandes jogadores tentando formar um time, enquanto a Espanha é um time que não necessariamente tem os melhores jogadores, mas que por ter cara de time consegue competir bem. E aí, se vai ganhar ou não, é outro detalhe, é outra história, vai depender de caso a caso. Mas essa de 2024 chega ao título de forma muito justa. E falando sobre a final, especificamente, eu achei que a Inglaterra fez um jogo, assim, a Inglaterra competiu muito bem diante da Espanha. No primeiro tempo, defensivamente, conseguindo colocar o que pretendia. Então, aí, olhando até para o campinho, para falar um pouco sobre isso, a Inglaterra tinha uma estratégia muito clara, que era encaixar individualmente a marcação dos 3 meio-campistas por dentro. Então, o Phil Foden escalado para ser esse meia central. O Bukayo Saka não jogou como ala, jogou como meia pela direita, foi linha de 4. Então, o Bukayo Saka fazia a segunda linha pela direita, o Bellingham a segunda linha pela esquerda. E por dentro, o Phil Foden como esse 10
perseguia o Rodri, né, que depois sai machucado no intervalo, entre o sub-20 na volta para o segundo tempo, mas o papel do Phil Foden era limitar a influência do Rodri no jogo, que é um ponto de partida para qualquer seleção que vai jogar contra a Espanha, porque é também assim no Manchester City, o Rodri é um símbolo disso, e aí a gente volta àquela questão da importância dele, porque ele como símbolo acaba ganhando o prêmio de melhor jogador do torneio, mas enfim, Phil Foden fazendo essa marcação no Rodri, o Fabian Ruiz, que fez um grande torneio, batendo diretamente de frente com o Kobbie Mainoo, que também fez um belo torneio, inclusive, ganhou espaço, demorou a ganhar espaço, mas quando ganhou não saiu mais. Então o Mainoo encaixando no Fabian Ruiz, Phil Foden encaixando no Rodri, e o Declan Rice encaixando no Dani Olmo. E assim a Inglaterra tinha 3 contra 3 bem definidos por dentro. E além disso, né, o que seria muito interessante, a ideia da Inglaterra era diminuir a influência de um meio-campo muito forte, ainda que esse seja o time da Espanha dos pontas, ela claramente precisa muito acionar os meias. E até porque são esses meias que vão fazer o jogo girar de um lado para o outro. E pelos lados, a aposta estava nas situações de 1 contra 1. O Luke Shaw sendo titular pela primeira vez desde fevereiro não era uma cartada simples, não era uma escolha tranquila para o Southgate. Ele aposta no Luke Shaw, que fez um bom primeiro tempo num lado em que o duelo era simplesmente com o Lamine Yamal, e do outro lado um dos grandes duelos que era entre Kyle Walker e o Nico Williams. E o Kyle Walker é hoje uma referência de um lateral para duelos defensivos, para a situação de 1 contra 1 contra os principais jogadores do futebol mundial, e ele mais uma vez fez um primeiro tempo impressionante, porque a Inglaterra não só limitou a criação de jogadas da Espanha, não é que ela tenha impedido o domínio da Espanha. A Espanha continuou sendo o time com o melhor futebol, ela continuou sendo o time que dominava, continuou sendo um time que pressionava e até por isso impedia muita saída da Inglaterra, então a posse ficava com a Espanha, mas a Inglaterra conseguia limitar a produção ofensiva dos jogadores mais criativos da Espanha. Então o jogo passou a ser muito, e por isso que estrategicamente falando, para mim, o primeiro tempo representava uma vitória da Inglaterra, porque a Inglaterra limitou, a Espanha criou pouco na primeira etapa, a bola ficava mais a partir dos zagueiros, e principalmente o caminho que começava a se apresentar era o Laporte, principalmente por ser um zagueiro de ótima qualidade de passe, ele teve em alguns momentos, situações em que ele poderia se projetar um pouco mais como esse zagueiro pela esquerda e principalmente buscar um passe mais direto pro Morata, tentar fazer um pivô rápido, para aí sim tentar fazer uma parede, um apoio ali, para tentar acionar e tentar quebrar um pouco essas marcações. Um outro cenário que se apresentava era o Lamine Yamal poderia não ficar só por fora e poderia gerar dúvidas por dentro. Então, fazendo esse papel do ponta que traz para dentro e, quem sabe, gerando um 4 contra 3 por dentro, ou obrigando o Luke Shaw a acompanhá-lo mais por dentro, mas para talvez gerar dúvida nessas marcações individuais. E aí é aquele efeito dominó. Se um sai do seu alvo direto para cobrir, você vai precisar de uma série de compensações. É um risco das marcações individuais. Mas achei que a Inglaterra fez muito bem isso que se propôs dentro da primeira etapa. Ainda que tenha tido dificuldades quando tentou subir um pouco mais a marcação, essa subida veio muito do Bellingham, que quando o time estava um pouco mais recuado, o Bellingham fechava o corredor do Carvajal. Quando o time tentava subir um pouco a marcação, o Bellingham saltava para tentar pressionar o Lenormand. E aí isso exigia que o Luke Shaw subisse para pressionar o Carvajal, que nem sempre acontecia no tempo certo. Então a Espanha encontrava saídas diante de uma Inglaterra que em alguns momentos tentou adotar uma pressão um pouco mais adiantada. Mas não parecia o melhor caminho para a Inglaterra. O melhor caminho para a Inglaterra foi um time sólido dentro do torneio, a partir dessa solidez defensiva e encaixando no meio campo, conseguiu limitar o futebol da Espanha. Então acho que a Inglaterra fez um bom papel. E na volta para o segundo tempo acontece algo até curioso, né? Porque além da Espanha ter perdido o Rodri, que já era por si só um baque, então era um momento em que psicologicamente a volta para o segundo tempo tinha um ponto ali importante para observar. Como que a Espanha vai funcionar sem a sua maior referência? Ela vai perder, ela vai sentir nesse time de garotos, o Rodri que é a referência. Como que fica jogar sem o Rodri? Por mais que o Zubimendi seja um bom jogador, já há anos bem na Real Sociedad, é claro que a gente não está falando do mesmo nível. E eu até fiquei curioso, assim, a Inglaterra vai mudar essa abordagem, e quando começa o segundo tempo, a Inglaterra ameaça subir um pouco mais a marcação, com o Phil Foden não encaixando a marcação no Zubimendi, e sim tentando saltar para pressionar zagueiro, fazendo a marcação ao lado do Harry Kane na frente. E logo na sequência, vem o gol da Espanha. E o gol da Espanha tem uma série de fatores, né? Eu acho que um deles é o fato da Inglaterra ter esboçado uma marcação que já não tinha esses encaixes individuais, ao contrário do primeiro tempo, que tinha essa tentativa de uma agressividade maior do Phil Foden, não ao volante, e sim ao zagueiro. Então esse 4-4-2 passava a ter o Phil Foden mais próximo do Harry Kane para os dois marcarem os zagueiros. E, claro, a Espanha com a entrada do Zubimendi também teve, por alguns instantes, o Fabian Ruiz ajudando e fazendo até uma dupla de volantes, até invertendo o lado com o Zubimendi também. Claro que isso tudo pode ter influência, mas o fato é que num primeiro momento em que a Inglaterra não estava encaixada nos meio-campistas da Espanha, sai o gol. Se a gente pega a origem é
um passe do Fabian Ruiz pela direita, acionando o Carvajal. O Carvajal está um pouco atrás do Jude Bellingham. O Carvajal faz um passe de primeira que é excelente, porque consegue acionar o Lamine Yamal já um pouco às costas do Luke Shaw. Então o Lamine Yamal recebe com condições de arrancar e de buscar essa arrancada do lado para dentro. Só que como a marcação da Inglaterra não estava individual, nesse caso, não estava encaixada no centro do campo, o que em tese acontecia, que era o Declan Rice perseguiu o Dani Olmo, o Kobbie Mainoo perseguiu o Fabian Ruiz, e o Phil Foden perseguiu o Rodri, nesse caso já era o sub-mente, como não estava definida, essa marcação da Inglaterra, nesse caso, está ali com os dois volantes, uma segunda linha de 4. E essa linha é superada pelo passe da Espanha. E quando o Lamine Yamal arranca para dentro, os movimentos, né? O Morata faz um movimento de arrancar para o espaço e arrasta o Stones. O Dani Olmo faz o movimento de atacar a entrada da área. E como não está sendo acompanhado pelo Declan Rice, quem faz o movimento defensivo de fechar essa marcação é o Kyle Walker. Então, se o Kyle Walker é quem vem cobrir o setor, né, quem vem cobrir a infiltração do Dani Olmo, o espaço ficou aberto na segunda trave para a bola ser rolada para o Nico Williams. E o Lamine Yamal conseguiu achar o passe no tempo perfeito para o Nico Williams chegar e finalizar. Então, assim, foi uma série de fatores, mas no momento que fugiu a regra do comportamento defensivo escolhido pela estratégia do Southgate para a partida, a Inglaterra toma 1-0 logo na volta para o segundo tempo. E ali depois a sensação foi de que a Espanha teria o domínio das ações, embora a Inglaterra naturalmente tivesse que se lançar, e se lança aos poucos, e o banco foi fundamental, mas o Pickford também foi fundamental para manter a Inglaterra viva na partida, e quando a Inglaterra empata, ficava a sensação de que, até pelo lado psicológico, pelo ganho, o gás que isso dava, e pelo fato da Inglaterra ter mais opções de banco do que a Espanha, parecia que poderia ter ido para o lado da Inglaterra a final da Euro ali. Não foi o que acontece, no fim das contas é do Oyarzabal o gol, né, o gol do título, um herói bastante improvável. O Oyarzabal virou uma alternativa como 9. O Oyarzabal é um desses jogadores, quando a gente fala de recursos, ferramentas, perfis. O Oyarzabal poderia ter sido um ponta mais determinante para a Espanha em outros momentos. Ele sofre com lesão grave, ele perde muito dessa explosão, dessa arrancada, tanto que ele passou a ser muito mais uma alternativa por dentro, para ser um reserva do Morata do que exatamente por fora, para ser um ponta velocista, embora seja em alguns momentos também, mas assim, ele já não tem mais essa arrancada que ele teve em outros momentos da carreira, mas ele consegue atacando por dentro, receber o passe do Cucurella, outro que fez um grande torneio, para concluir e fazer o gol do título da Espanha. Então, numa Espanha de tantos destaques, acabou sendo um jogador bem improvável, de uma história particular, o cara que faz o gol que define o título. Mas, como eu falei antes, um título extremamente justo para o melhor time, foi melhor no todo da final, foi melhor em todo o torneio, superou adversários de muito peso. A Espanha, se a gente parar para pensar, ela vence com um placar e tanto a Croácia, ela bate com autoridade a Itália, ela elimina a Alemanha na Alemanha, ela elimina a França e ela bate a Inglaterra na final. Assim, é uma campanha fantástica de um belo time da Espanha. E vamos ver como vai ser a sequência desse time, porque como eu falei, assim, tem muita margem em termos de idade, é um time com um modelo de jogo muito estabelecido, são jogadores já muito acostumados e formados dentro dessa forma de jogar, e principalmente com o acréscimo desse perfil dos pontas, a Espanha se tornou uma seleção com uma outra dimensão na forma de atacar, né? Porque que ela condicionaria os adversários, dominaria jogos, isso a gente já sabia antes. Mas agora ela tem ferramentas que castigam muito, né? E claro, isso a gente vai precisar ver até os próximos torneios, muita coisa vai acontecer, até a Copa do Mundo 2022 e 2026, até a próxima Euro, claro. A Nations já começa em breve também. Mas a Espanha tem sido frequentemente uma das seleções de melhor nível coletivo. Ainda que não seja a maior reunião de talentos individuais, ela consegue ter, e agora dá até para discutir isso, porque muitos desses jogadores saem muito valorizados do torneio, mas ela não é a seleção que reúne os maiores craques de grande visibilidade, o que, aliás, diga-se de passagem, serve para rebater vários argumentos vazios que são ditos em períodos de eliminações, porque é muito assim, né? Quando vem eliminação, tipo seleção brasileira e tal, começam a apontar dedo para tudo quanto é lado com argumentos dos mais aleatórios. Essa Espanha é um festival de jogadores de clubes que não são o Barcelona, não são o Real Madrid, né? E que conseguem formar, aliás, a influência do País Basco nessa seleção é muito legal, se a gente olha para o número de jogadores de Atlético Bilbao, de Real Sociedad, isso é um aspecto muito interessante também. Mas essa é uma boa resposta para esse tipo de argumento que, assim, em períodos de eliminações, as pessoas começam a listar um monte de coisa sem pé nem cabeça. E é muito fácil embarcar, porque são discursos fáceis de comprar, e respostas simples para problema complexo são assim um prato cheio nessas horas.
mas nunca é tão simples assim. Então não é, a seleção brasileira não está com problema porque tem jogador atuando em clube XYZ, não é porque tem ou deixa de ter jogador do futebol brasileiro, enfim, e vários outros aspectos que são sempre levantados nessas horas. Mas esse não é o assunto do vídeo de agora, o assunto aqui foi principalmente a Espanha nesse justíssimo título de Euro 2024. O espaço está aberto aí para vocês, pretendo gravar outros vídeos ainda falando um pouco sobre Euro, um sobre a Inglaterra também. Nem entrei tanto no lado da Inglaterra, a não ser do ponto de vista estratégico da final. Mas é isso, um abraço para todo mundo e até a próxima.